Gente, na semana passada eu preguei aqui uma mensagem intitulada A Vida Depois da Cruz. E tinha no meu coração uma ideia de que seria só para aquele domingo, no domingo passado. Aí eu comecei a preparar alguma coisa para hoje e Deus me deu uma continuidade. É uma minissérie, né, de dois capítulos apenas. O capítulo anterior e o de hoje, A Vida Depois da Cruz, o Retorno. Mas na verdade eu quero falar para você hoje sobre os efeitos práticos da vida após a cruz. Coisas práticas em relação à vida após a cruz. A gente precisa entender que a vida após a cruz é a vida na graça. Não existe vida após a cruz se não for na graça. Tentar viver a vida após a cruz, com base em qualquer outra coisa que não seja a graça, não resulta na vida abundante que Jesus planejou para mim e para você. Resulta numa vida limitada. Resulta numa vida cheia de religiosidade. Depois da cruz, toda perspectiva religiosa muda da água para o vinho. E você nunca conseguirá desfrutar de modo pleno da vida abundante que existe depois da cruz, se você não compreender a plenitude da graça. Aliás, a Bíblia fala sobre a multiforme graça de Deus. Existem vários aspectos da graça. E é por isso que muita gente talvez não lembre desse princípio, desse versículo onde Paulo fala sobre isso, da multiforme manifestação da graça, e pensam que a graça é monolítica, que a graça apenas tem um aspecto, que é a salvação. Somos salvos pela graça mediante a fé. Isso é indiscutível, é bíblico, está lá em Efésios, mas o apóstolo Paulo também fala na multiforme graça, numa manifestação em várias facetas da graça, para a vida do ser humano, para a vida do cristão. E a gente precisa entender a plenitude da graça. A graça se manifesta na vida do crente como uma força espiritual que se manifesta em múltiplas áreas da nossa vida, nos capacitando para tudo aquilo o que a gente nunca poderia alcançar ou fazer com os nossos próprios esforços. Essa é a beleza da graça, porque ela tira o foco de nós e coloca o foco em Jesus. A coisa mais primária para você entender sobre a graça, essa é a primeira e mais primária coisa a se entender sobre a graça, é que a graça, ela é a manifestação do próprio Senhor Jesus. Jesus, ele é a graça encarnada. Quando você vai ao Evangelho de João, no capítulo 1, o versículo 14, nos diz assim: e o verbo, o logos, a manifestação da palavra em carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aí no versículo 17, ele diz assim: porque a lei foi dada por meio de Moisés. Então o que o versículo de João está dizendo aqui no capítulo 1, é que Deus pega a lei e dá a Moisés. Moisés recebe a lei e entrega para o povo. A lei foi dada por meio de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Não foi entregue a Jesus e Jesus entregou para o povo. Não, ele veio como uma manifestação plena da própria graça. Então tem alguns pontos aqui para a gente levantar. Eu levantei 8 pontos, talvez alguém poderia levantar 16, transformar esses 8 no dobro do que eu levantei aqui. E talvez não seja tudo, e com certeza não é. Mas eu quero abordar alguns pontos que são talvez críticos e fundamentais para a gente vivenciar a graça, para viver a graça no dia a dia. O primeiro deles é o entendimento mais simples. A nossa salvação é fruto da graça. Quando eu disser aqui alguma coisa relacionada à graça, no dia de hoje, substitua essa palavra graça por vida depois da cruz. A vida depois da cruz, a salvação depois da cruz, é pela graça.
Não é por esforço. A vida antes da cruz, a salvação antes da cruz, não era pela graça, era por obediência à lei. Então, se você quisesse ter um vislumbre da salvação e ser incluído no plano da salvação, você precisava se converter ao judaísmo e obedecer à lei judaica, os 10 mandamentos e os outros 603, que formam os 613 mandamentos da lei. Então você precisava estudar cada vez mais, decorar, entender, para praticar cada um daqueles mandamentos. Era o único modo. E é por isso que quando você vai agora ao Evangelho de Lucas, o evangelista Lucas, ele mostra para nós que o povo de Israel, as pessoas do povo de Israel que foram salvas mediante a obediência à lei, é óbvio que também houve aí uma pitada de graça, porque ninguém jamais cumpriu a lei. Nenhum deles, nem Davi, um homem segundo o coração de Deus, jamais cumpriu a lei. E se não fosse a graça de Deus, eles estariam todos eles fritos. Todos eles estariam fritos. Então, quando você vai agora para entender a vida após a morte, no critério da antiga aliança, a Bíblia diz que aquela galera toda que obedeceu à lei foi para um lugar temporário. Isso está descrito na parábola, na história do rico e do Lázaro, que não é uma parábola, que muitas vezes é citado como parábola, mas não é uma parábola. Por quê? Porque uma parábola é uma história que ela é atemporal, impessoal, e ela tem uma finalidade moral. Então não tem nome, não tem indivíduo destacado. É um homem, uma mulher, é uma senhora, uma mulher que estava varrendo a casa e encontrou lá uma moeda que ela tinha perdido. É um pastor que saiu para buscar uma ovelha que se perdeu. Mas não tem lá, era o pastor José da Silva, era a dona Maria da Silva que achou. Mas na história do rico e do Lázaro, ele diz que havia um homem muito rico e o mendigo Lázaro. Opa, botou nome, deixou de ser parábola, é uma história. E diz que Jesus então, ele vai contando essa história, mostrando que tanto um quanto o outro, quando morreram, o mendigo Lázaro foi para o seio de Abraão, enquanto que o rico foi para o lugar de tormento. O próprio nome seio de Abraão já indica que aquele era um lugar para o povo da antiga aliança, mas era um lugar temporário. Tem gente que pensa, eu já vi gente, até pastor dizendo, não, hoje quando o crente morre, ele vai para o seio de Abraão. Nananina, não. Quando um crente hoje morre fisicamente, ele vai para a presença de Deus no lugar onde ele já vai passar a eternidade. Não vai para esse lugar temporário, porque esse lugar temporário, o seio de Abraão, era para o povo de Israel que morria mediante a obediência à lei. Morreu obedecendo à lei, então ele vai para esse lugar. Um lugar temporário, o seio de Abraão, ou também chamado de paraíso. Mas a Bíblia diz que Jesus, no intervalo entre a cruz e a ressurreição, fez uma visita à mansão dos mortos. Aonde é que Jesus foi? Ele foi ao seio de Abraão para anunciar: Davi, Moisés, Abraão, galera, eu sou o Messias, eu resolvi o problema, vamos embora. E agora todos eles estão lá. E não somente eles, mas essa galera toda do Antigo Testamento, junto com todos aqueles que morreram em Cristo, desde a cruz do Calvário até o dia de hoje, a Bíblia diz que eles formam uma multidão de testemunhas que torcem por nós. Não sei se você está assistindo a Copa do Mundo. Eu continuo assistindo, apesar dos pesares. Não tenho mais para quem torcer. Todo time que eu torci, perdeu. Todo mundo, Brasil, Cabo Verde, todo mundo foi perdendo, México, Suíça, todo mundo foi perdendo. Não sei mais o que eu faço, vou torcer pela Argentina. Para perder. Não prestou atenção na coisa, gente? Quem eu torço, perde. Meu Deus.
A palavra fala que existe uma multidão torcendo por nós. Vamos lá, gente. Eles estão lá de cima, olhando, vamos lá, gente, vai dar certo. Vocês são vencedores, olha, Jesus já pagou o preço, vamos embora, não desiste, não para, não desacelera, não trava, não tenham medo, vamos embora, estão torcendo por nós. Cara, tem uma torcida por nós, tem Jesus intercedendo por nós. Como é que a gente pode perder alguma dessa guerra aí? Não tem como. Não tem como a gente perder. Então a gente precisa estar consciente, a nossa salvação é fruto da graça. Efésios 2, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, já começa no versículo 8. Por que eu botei de 1? É de 8. De 8, os versículos 8, 9 e 10. Porque pela graça vocês são salvos. E são salvos mediante a fé, o uso da fé. E isso não vem de vocês. É um presente, é um dom de Deus. Não de obras, como era no tempo da lei, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas, até mesmo antes da fundação do mundo. Nós somos salvos pela graça. Mas esse é só o início. Isso é só o início de tudo. É a graça que nos conduz para o lado correto da cruz. Quando a pessoa não entende a graça, é capaz de ser conduzida para o lado errado da cruz, anterior ao sacrifício de Jesus. Não, eu não estou no lado errado da cruz, eu quero estar do lado correto da cruz, que é após a cruz, após o sacrifício de Jesus. Amém, gente? Agora, a graça produz muito mais do que somente o livramento da eternidade no inferno, nos conduzindo para uma vida eterna com Deus. Então eu preciso crescer em graça. Há um convite bíblico que nós cresçamos em graça, que nós cresçamos na fé. Ou seja, eu preciso crescer no entendimento, na compreensão daquilo que a graça produz na vida daquele que crê. Não tem como aumentar a graça na minha vida. Não tem como. Deus não pode ser mais gracioso comigo do que Ele já é. Ele não pode ser mais gracioso com você do que Ele já é. Mas eu preciso compreender mais e mais o que significa a graça, o que é a graça, como opera a graça, para que eu possa exercer mais e mais fé e viver a vida abençoada que Deus planejou para mim e para você. Então agora eu entro no segundo ponto, que é a graça ou a vida após a cruz nos capacita para vencer o pecado. Esse item aqui eu botei logo em segundo lugar, porque talvez seja, depois de entender que nós somos salvos pela graça, a coisa mais importante aqui é entender que é a graça que nos capacita para vencer o pecado. Os críticos da graça não entendem isso. Eles acham que vencer o pecado é fruto de esforço. É fruto de uma luta em que eu preciso vencer. O que capacita você e eu para vencermos o pecado não é a nossa força de vontade, não é algum tipo de treinamento para exercer autodisciplina, não são mensagens e alertas contra o pecado. Isso aí então, isso é uma prática nas igrejas. Tem que pregar sobre o pecado, fala do pecado, e cuidado, e abre o olho, olha, porque Jesus vem, como é que você está? Se Jesus vier amanhã, como é que você está? Você está pronto? Olha, cuidado que você não vai. Isso causa uma paranoia danada na cabeça das pessoas. Você talvez não tenha noção disso, porque você está na Nova há muito tempo. Mas, aliás, não foi nem a Denise que me contou, foi a própria irmã dela, a Deise, a pastora Deise, lá da Academia da Fé. E a Denise conta também essa história, de que ela era criança, era pequena ainda, e um dia, eles moravam no Grajaú. O Grajaú sempre foi aquele bairro tranquilo, né? Não tem quase nada, então tinha muita criança sempre brincando na rua, jogando bola, os garotos jogando bola e coisa e tal. E aí um dia, todo mundo tinha saído de casa, estava só a Deise, que estava dormindo, e a minha sogra. E a minha sogra precisou fazer alguma coisa, foi pegar alguma coisa em algum lugar, não sei se no vizinho, enfim, ela precisou dar uma escapada. No que ela saiu, a Deise acordou e chamou: mamãe. Ninguém. Pai. Ninguém. Samuel. Betinho. Começou a chamar o nome dos irmãos. Ninguém. Aí Jesus veio, buscou todo mundo e eu fiquei. Foi todo mundo, eu fiquei. Foi todo mundo, eu
Não, peraí, tem uma esperança. Deixa eu abrir a janela para ver se tem criança brincando na rua. Porque se ainda tiver criança, Jesus não voltou. Ela abriu a janela, não tinha ninguém. Chorou, igual desesperada, até que a minha sogra voltou. O que houve? Por quê? Porque o ensinamento era: Jesus vem, eu vou, você fica. Você não abre o olho. E a pessoa às vezes não tem nada, mas na cabeça dela pinta um monte de minhoca. Não, vai ver que eu fiz e nem sei que fiz. Cometi algum erro, algum pecado. Gente, isso é fruto do legalismo, isso é fruto da lei. Gente, a lei nunca é ministrada de uma forma agressiva, ou quase nunca. Mas para chegar a ser ministrada de uma forma agressiva, ela começa a ser ministrada de uma forma suave. Ela vai, olha, cuidado, meu querido, pecado. Você, olha só, você com essa carinha de inocente, mas está no adultério. O diabo já está te arrastando para o inferno. E a pessoa começa a pregar de um jeito suave, depois, mais tarde, vai subindo o tom. Você não vale nada! Você está servido a Satanás! E a pessoa vai ouvindo aquele negócio. A gente tem que ter um cuidado imenso, porque a lei, ela não resolve o problema do pecado, ela denuncia o pecado. O apóstolo Paulo, quando escreve sobre a lei, ele diz isso: ela desenvolve a consciência do pecado, e essa consciência leva a pessoa não a fugir do pecado, mas a pecar cada vez mais. Então, gente, 1 Coríntios 15, os versículos 56 e 57, o apóstolo Paulo diz assim: olha, o aguilhão da morte, ou seja, como é que é o nome? O anzol da morte é o pecado. Mas a força do pecado, o veneno desse anzol, é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? 2 Coríntios 3, os versículos de 5 a 9, Paulo diz assim: olha, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, e a única coisa escrita com letras em pedras no Antigo Testamento são os 10 mandamentos, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito, que é o ministério da graça? Porque se o ministério da condenação, que é o ministério da lei, teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Por quê? Porque vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Você pode profetizar para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, o pecado não terá domínio sobre a sua vida. Você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Alguém pode até fazer uma pergunta, que eu acho até que é justificável. Mas pastor, nas epístolas, Paulo fala algumas coisas sobre o pecado. Tipo, aquele que roubava não roube mais. Aquele que mentia não minta, fale a verdade uns com os outros. A pergunta é: será que nós não deveríamos fazer a mesma coisa? Se Paulo aconselhava a igreja, dizendo: olha, quem roubava aí não roube. Quem era bêbado, não encha mais a cara. Para com isso. Se Paulo dizia isso para as igrejas, por que nós hoje não deveríamos? A resposta é: depende. E a pergunta que vem depois do depende é: por que depende? Porque quando você lê essas epístolas, e se você já leu alguma epístola
do Novo Testamento, alguma epístola paulina, e leu do princípio ao fim, como Efésios, e você leu tudo, você leu Gálatas, leu toda a epístola aos Gálatas, você vai perceber uma coisa: esses conselhos que Paulo dá, não minta, não roube, não fique bêbado, etc. e tal, é sempre no final da epístola, nunca é no início. Quem é que já reparou isso alguma vez? Já percebeu isso? Peraí, levanta a mão bem alta aqui para eu ver quem é que já percebeu esse negócio. Já percebeu? Se você não percebeu, é porque você não leu. Sempre vem no final, nunca é no início. Sempre as epístolas de Paulo, no início, são doutrinárias. No final, ele fala alguma coisa desse tipo de prática. Não faça isso, não faça aquilo. Então, no início, quem você é em Cristo, o que você possui em Cristo, qual a realidade da sua vida espiritual agora em Cristo, o que é a graça, como funciona a bondade de Deus. Depois, no final, ele dá algum conselho desse tipo. Por quê? Aí eu vou te dar uma explicação para você entender um pouco de teologia profunda. Todas as epístolas, todas, sem exceção, incluindo o livro de Apocalipse, todas as epístolas do Novo Testamento foram escritas com uma finalidade: combater as heresias que estavam tentando entrar dentro das igrejas, em especial o judaísmo e o gnosticismo. Eu não vou ter muito tempo para explicar para você o que era um e o que era outro, mas para você entender de uma forma geral, o judaísmo tentava trazer a prática da lei de Moisés para dentro das igrejas. Igrejas muitas vezes formadas por gentios que nunca tinham nem ouvido falar de Moisés. Então tem que guardar sábado, não pode comer carne de porco, não pode isso, não pode vestir algodão, tem que ser só linho. O gnosticismo trazia o misticismo. Não, Jesus não era de carne e osso, ele era um avatar, ele era tipo um fantasma, ele nem ressuscitou coisa nenhuma, porque na cruz quem morreu foi um sósia. Então essas doutrinas estavam entrando dentro da igreja. Aí a pergunta é: por que é que essas doutrinas erradas, mentirosas, heréticas, estavam tendo sucesso e alcançando muita gente? Por que tinha gente acreditando nisso? Gente que foi inclusive instruída pelo próprio apóstolo Paulo, como na igreja de Éfeso, o lugar onde Paulo passou quase 3 anos ensinando todo dia. E na igreja de Éfeso tinha gente acreditando nos judaizantes ou nos gnósticos. Por quê? Por quê? A resposta é simples, e eu vou mostrar para você na Bíblia. Porque havia ainda dentro das igrejas gente imatura e carnal. Então o crente imaturo e carnal, ele precisa desse tipo de conselho. Cara, você já reparou que você se converteu? Já prestou atenção que você agora nasceu de novo? Então para com esse negócio de mentir. Mas é uma criança espiritual, é um imaturo espiritual. Para gente madura, você não precisa desse tipo de conselho, porque o próprio Espírito Santo fala: olha a mentira, tira a mão, não é seu. Hã? Amém, gente? Quem está entendendo isso aí, diga amém. Então, quando Paulo escreve isso no final, é para alcançar os imaturos que estavam dando ouvidos às besteiras, como ainda acontece nos dias de hoje. Tem muita gente na igreja, inclusive na nova, que fica dando ouvidos a besteiras do legalismo, porque é gourmet espiritual. A nova é uma benção, mas aquela outra igreja ali também é. Então domingo de manhã eu vou lá, mas à noite eu vou não sei aonde. No meio da semana eu já vou na campanha. Na nova não tem campanha, não tem corrente, aí faz falta. Então a gente precisa de uma corrente. Eu vou te arrumar uma corrente para te acorrentar, para tu tomar jeito e não ficar saindo borboleteando por aí. Porque quando a gente não consegue entender a dimensão da graça, a gente começa a dar ouvidos a esse tipo de coisa como se fosse coisa sólida e bem fundamentada, quando na verdade é tudo baseado no legalismo. No final das contas, isso é ruim. Então Paulo, sabendo que havia na igreja gente imatura, e como ele sabia disso? Cara, tem gente dando ouvido para o gnosticismo, tem gente dando ouvido para o judaísmo, apesar daquilo tudo que eu já ensinei.
Então eu tenho que dizer para essa gente, cara, abre o teu olho, você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Então ele começa falando sobre o ser nova criatura, sobre questões doutrinárias, e no final ele aborda o assunto para os imaturos. Então presta atenção, meu irmão, não roube, não minta, não enche a cara de cachaça, porque você nasceu de novo. E mesmo no meio dos conselhos, do tipo, não minta, não roube, ele diz, vocês precisam ter práticas da nova aliança. Não se deixem encher de vinho, porque isso conduz para uma dissolução, mas encham-se da palavra. Cantem hinos espirituais, salmos, louvores a Deus, e não se encham de cachaça. Então Paulo não está simplesmente dizendo, não beba, não minta. Não, Paulo está dando um conselho para os imaturos, mas tentando levar o imaturo para a maturidade. Para com esse tipo de atitude imatura e comece a ter uma atitude de maturidade, que é louvar a Deus, ler a palavra, meditar na palavra, se encher do Espírito. Amém, gente? A solução não é bater, a solução é instruir. Aleluia. 1 Coríntios 3, de 1 a 3, diz assim, olha, eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber e não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, e nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Versículo 3, porque se há ciúmes, brigas, divisões e etc. entre vocês, será que isso não mostra que vocês são carnais e andam segundo os padrões humanos? Gálatas 3, os versículos de 1 a 3. Ó Gálatas insensatos! Quem traduziu aqui para o português, não sei se você sabe disso, mas a pessoa que traduziu isso aqui para o português foi extremamente delicada. Porque Paulo, se você olhar essa frase aqui no original grego, Paulo diz assim, ó Gálatas estúpidos. Quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Eu quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Então, gente, a pergunta aqui é, qual é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para o seu povo, o povo da nova aliança? A vontade boa, perfeita e agradável de Deus para nós é que nós sejamos conduzidos para a maturidade. Deus não chamou os dons ministeriais para manter os bebês na maternidade. Deus não chamou os dons ministeriais, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, para manter a igreja no berçário. Deus nos chamou para a maturidade, para crescermos. É função nossa. A gente que sobe aqui para ministrar, não é simplesmente Deus batiza com o Espírito Santo, Deus cura, Deus liberta. Isso faz parte. Mas há uma outra parte que é instruir, ensinar, para que nós cheguemos à plena maturidade, segundo o que nos diz e orienta o apóstolo Paulo na epístola de Efésios, no capítulo 4. Efésios 4, de 11 a 16, diz que ele, Jesus, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que então os santos desempenhem o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que então não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pelas artimanhas das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado,
consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuou o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então o objetivo de Deus para nós como Cristo, como corpo de Cristo, é maturidade. Maturidade. Não mais andarmos como crianças, sendo levados para lá e para cá. Eu fico impressionado. Gente, o ar-condicionado está funcionando a pleno vapor, que eu estou com calor danado aqui. É o fogo do Espírito, aleluia. Fui eu que vim com roupa de inverno, né? É que eu sou friorento, gente, eu tenho medo danado do frio. Aleluia. Maturidade. Gente, pessoas maduras não ficam ruminando problemas. Pessoas maduras pensam nos problemas o suficiente para encontrar respostas, saídas e soluções. Mas não ficam ruminando problemas, ruminando o passado. Elas focam em soluções, no futuro, no avanço. Por isso o convite do apóstolo Paulo: cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Gente, quando alguém coloca ênfase no pecado, o diagnóstico é simples. O diagnóstico é extremamente simples. É uma tríade. É uma síndrome. Uma síndrome é um conjunto de sintomas e sinais. É uma síndrome. São 3 os sinais desse diagnóstico. Quando alguém coloca ênfase no pecado. Número 1, a pessoa desconhece a nova aliança de forma plena. Ela não conhece a nova aliança de forma plena. Não se deu ao trabalho de estudar a palavra para conhecer a aliança na qual ela está inserida, que é a nova aliança e não a antiga. Em segundo lugar, o segundo sintoma é uma consequência do primeiro. Consequentemente, ela fica exposta às demandas da lei. Porque o legalismo sempre vai achar um espaço fácil na vida de quem não coloca ênfase na graça. E a terceira coisa é a consequência dos outros 2, que completa essa síndrome. São os 2 fatores anteriores que levam à conclusão de que a pessoa ainda não conhece realmente, de fato, quem Deus é. E para choque de muitos, até mesmo no ministério, nós temos pastores, pregadores e líderes que não conhecem a Deus de forma plena. Conhecem alguma coisa sobre Deus, mas não conhecem ainda plenamente, como quem vê face a face a Jesus. E a gente precisa no ministério chegar a um ponto onde a gente diga: eu conheço, com ousadia, sem medo de ser confundido com arrogância, eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus. Eu posso pregar sobre Jesus para a igreja porque eu conheço Jesus. Eu não tenho ideias sobre Jesus, eu não tenho conceitos sobre Jesus, eu conheço Jesus. Diferente de ter ideias e conceitos. Ah não, eu conheço a Jesus da mesma forma que eu conheço o Brad Pitt. Eu nunca vi o Brad Pitt de perto. Não sei se ele gosta de chocolate, ou se ele gosta de doce ou de salgado, sei lá qual é a preferência, se ele dorme do lado esquerdo ou do direito. Eu conheço uma superficialidade. Eu não posso conhecer a Deus no mesmo nível que eu conheço o Brad Pitt. Eu preciso conhecer a Deus da mesma forma que eu conheço a minha esposa. É na intimidade, na proximidade. Amém, gente? É assim que nós precisamos conhecer a Deus. Terceira coisa: somente a graça nos faz andar em verdadeira santidade. Somente a graça. Tito, no capítulo 2, a epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2, os versículos 11 e 12, Paulo diz assim: porque a graça de Deus se manifestou. Peraí, se a graça se manifestou, isso é uma prova de que Jesus é a graça, de que a graça é uma pessoa. Porque a graça se manifestou trazendo salvação a todos. Até onde eu saiba, quem trouxe salvação foi Jesus. Não foi uma doutrina, não foi uma ideia, foi uma pessoa. A graça se manifestou trazendo salvação a todos. Ela, a graça, nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. E esse termo piedosa é uma palavra que os tradutores tiveram que escolher para colocar uma palavra só.
Mas, na verdade, isso aí é muito mais bem traduzido em inglês. No inglês, esse termo é godliness. Godliness significa semelhança a Deus em caráter. Então, o que ele está dizendo é que a graça é ela que nos ensina, é ela que nos educa para que nós reneguemos a impiedade, que é o oposto da piedade, ou seja, a carnalidade, o ego e etc e tal, e as paixões mundanas, para que nós vivamos esse mundo de uma forma sensata, justa e também de uma maneira santa, manifestando o caráter de Cristo. Aguardando, a partir disso, a bendita esperança que é o arrebatamento da igreja e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Gente, qualquer coisa fora disso que nós acabamos de ler aqui em Tito, qualquer coisa fora disso é santidade fake, é pura religiosidade. É religiosidade e é uma santidade vazia, sem repercussão no coração de Deus. Deus não se importa com santidade fake. Deus não dá atenção à santidade fake. A santidade que Deus olha e aprecia é aquela que flui da graça. É quando eu, pela graça, sou transformado não pelos meus esforços, mas por uma ação interior do Espírito Santo em mim. Quarta coisa, a vida após a cruz, ou a graça, nos capacita para suportar as tribulações e os sofrimentos. Há certas coisas que a gente passa na vida, que eu vejo pessoas passarem na vida, que eu olhando no natural, eu digo, eu não sei como essa pessoa está aguentando isso. Eu não sei. Se eu estivesse no lugar dela, eu tinha ido para um hospício. Eu tinha endoidado. Eu acho que eu não aguento. Porque, na verdade, você não sabe o quanto o Espírito Santo pode te capacitar no momento de dor e sofrimento. Porque você não está lá dentro. Você não está no meio do problema. Mas quando você entra no olho do furacão, Deus te capacita de uma forma sobrenatural. E às vezes você mesmo nem se reconhece. E é por isso que é a graça que nos capacita para suportar tribulações e sofrimentos. É esse o aspecto da graça que nos empodera. Está em moda esse termo, né? Empoderar. Mas é a graça, esse aspecto da graça que nos empodera para permanecermos firmes diante das tentações, diante dos momentos de dor, diante dos momentos de sofrimento. Nas tentações, é a graça que nos capacita para dizer não para o diabo e sim para Jesus. Não é a nossa força. Não é a nossa força. É a graça. Se dependesse da nossa força, gente, a nossa carne, ela quer fazer o que ela quer fazer. Então a gente precisa da graça de Deus para no momento da tentação dizer não para o diabo e sim para Jesus. Nos sofrimentos, Paulo passou por tribulações indizíveis. E ele fez uma lista dessas tribulações, uma lista desses problemas, lá em 2 Coríntios, no capítulo 11. Olha só, ele começa na segunda parte do versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 11. A segunda parte do versículo 21 até o versículo 29, ele diz assim: mas naquilo em que os outros têm ousadia, e volto a falar como se fosse louco, também eu a tenho. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. Paulo está falando aqui dos falsos mestres que diziam que ele, Paulo, não era apóstolo coisa nenhuma, que ele era um enganador, que ele era um mentiroso, que essa pregação da graça era conversa fiada. Mas aí ele diz assim: são ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1, 39 chibatadas. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Misericórdia. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes. Paulo veio pregar no Rio de Janeiro, gente.
em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes com fome, sede, jejuns, muitas vezes em frio e nudez, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, acho que eu até repeti aqui, versículo 28, além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não fique indignado. E para que eu não fosse, agora olha só, ele pula lá no versículo 7, no capítulo 12, e ele diz, e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto ainda por cima um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. E 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Olha só, Paulo está dizendo, eu já passei por naufrágio, por chibata, eu já fui em perigo na cidade, no campo, assalto, problema aqui, ali, acolá, gente sofrendo na igreja, eu sofro junto, tudo que você possa experimentar, eu já experimentei, e para piorar, ainda me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que eu não me exaltasse com as grandezas das revelações. E aí eu pedi 3 vezes, Deus, poxa, peraí, me dá um alívio, pelo menos esse espinho tira. Ninguém sabe o que é esse espinho. Sei que tem gente que não, isso era uma doença que Paulo tinha, não tem prova bíblica nenhuma, porque essa lista que você leu era a oportunidade de Paulo dizer, e ainda tem essa lombalgia, que me acompanha e não me larga, essa enxaqueca que não passa com nada, esse problema desse câncer. Era a oportunidade dele dizer. Ele não fala nada sobre enfermidade, então ninguém sabe que espinho na carne era esse. O que era esse espinho na carne? Você diz, cara, já passei por tantas e continuo passando e ainda tem esse espinho na carne. Deus, pelo menos isso aí, alivia. Qual foi a resposta de Deus para Paulo? Paulo, é a minha graça que te basta. Por que, Paulo? Porque a minha graça é uma capacitação para você passar pelo vale da sombra da morte e não ficar prostrado no fundo do vale, mas continuar até o outro lado e sair vitorioso. Então, essa afirmação de Jesus não é uma afirmação de algo cruel. No mundo vocês vão passar por aflições. Ele dá o problema, mas ele dá a resposta. Mas tenha um bom ânimo. Por quê? Porque a graça é suficiente. Você não se imagina em certos problemas. Eu também não. Paulo chega a dizer que por causa da graça, eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Gente, na vida a gente passa por muitas situações que desafiam a nossa fé. Sabe, é a morte de um ente querido. Às vezes é uma esposa, é um marido, é uma família, é alguém da família, é um irmão, é um filho, é um pai, é uma mãe. Às vezes é um divórcio, é um trauma do divórcio, de uma separação. Às vezes é a perda de um emprego, que gera um estresse, um desafio financeiro gigantesco. E a gente ora pela pessoa, e a pessoa está 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, desempregada. São desafios para a nossa fé. E a gente... onde é que eu vou achar explicação para aquele tipo de problema? Onde é que a gente vai achar explicação? A única coisa que a gente pode confiar é, cara, esse problema é difícil, é duro, é complicado, a gente sabe, mas a graça é maior do que o problema. E você vai passar por ele, você não vai ficar prostrado nele. Essa dor vai passar. Esse problema vai se resolver de alguma maneira, porque Deus tem planos e propósitos para você. Talvez você não entenda nessa vida, não consiga entender, nunca ninguém conseguiu me explicar. Já orei, já pedi a Deus para me explicar, Deus não explicou. Ele apenas disse, cara, minha graça te basta. Fica tranquilo, você não está entendendo agora. Algum dia lá na eternidade talvez você entenda, talvez não. Mas eu não estou preocupado em entender o problema. Eu estou preocupado em entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não é a perda em si,
Não é a morte de um ente querido que me beneficia. Mas mesmo numa situação como essa, a graça me conduz para um lugar de conforto, de consolo, de força, para que eu possa agora também não somente ser consolado, mas consolar a outros. Sabe, nós somos evangélicos, mas nós deveríamos aprender a oração de São Francisco, que diz: Senhor, faça com que eu entenda mais como consolar do que ficar buscando ser consolado, confortar do que ser confortado, compreender do que ser compreendido. A gente muitas vezes fica procurando receber, quando Deus já te capacitou para que você agora seja uma fonte para outras pessoas. Sabe, o meu problema, ele pode trazer muitas dores, mas ele junto traz ensinamentos, traz testemunho, para que eu possa abraçar outras pessoas que passam por algo parecido e semelhante, e eu possa dizer: eu sei o que você está passando, porque eu também passei por isso aí. Eu sei o quanto dói, eu sei o quanto é ruim, eu sei o quanto isso é perturbador, mas olha, da mesma forma que Deus me conduziu por esse vale e eu saí do outro lado, você também vai sair. Eu estou contigo, eu vou orar com você, eu vou orar por você, e Deus vai te fortalecer, porque a graça, ela é abrangente, ela é poderosa. Lembre-se sempre que Deus nunca nos deixa sós para lutarmos as nossas batalhas, confiando simplesmente na nossa própria força humana. Lembre-se que os nossos irmãos da igreja primitiva só encararam os sofrimentos inimagináveis da perseguição porque Deus os capacitou de forma sobrenatural. Você consegue imaginar o que aqueles irmãos do primeiro século passaram mediante a perseguição de Roma? Para pensar. Outro dia na escola bíblica alguém me levantou essa pergunta: pastor, porque aquele pessoal sofreu e isso e aquilo, e a gente fica comparando o sofrimento deles com os nossos dias de hoje, e a gente não consegue compreender porque não lemos os registros históricos dos pais da igreja. Se você for ler os registros históricos do primeiro século, se você tiver acesso, e você hoje tem acesso fácil isso pela internet, dos testemunhos daqueles que foram vítimas, daqueles que testemunharam, daqueles que nem crentes eram, mas que estavam nos estádios assistindo a morte de crentes devorados por feras, consumidos por fogo, tendo membros decepados. Quando essas testemunhas viram, e o que elas relataram foi: essa gente não tem explicação, porque diante das feras, dos leões, dos tigres, diante da espada, diante do fogo, eles se ajoelham, levantam as mãos e cantam louvores a Deus. Famílias inteiras, pai, mãe, filhos ajoelhados louvando a Deus, com os leões partindo para cima. Quem é que pode ser capacitado dessa forma de modo natural? Ninguém. Porque o que você imagina? Cara, eu estou no meio de um coliseu, tem um leão vindo na minha direção, vai estraçalhar o meu filho, vai acabar com a minha esposa, vai me estraçalhar. Qual é a minha reação? É desespero, é querer subir pelas paredes para encontrar uma salvação. Mas aqueles nossos irmãos, eles ajoelhavam, levantavam as mãos e davam graças a Deus pela graça, pelo amor, pela capacitação, pela força, e eles morriam alegres pelo privilégio de estar morrendo por Jesus. A gente não consegue imaginar isso, porque não é natural, não é normal, é sobrenatural. No meio do teu sofrimento, o primeiro milagre que Deus dá não é a resposta, não é a saída, não é a cura, não é a resolução financeira, é a capacitação da graça para passar pelo vale da sombra da morte e sair do outro lado vitorioso. Aleluia! Em quinto lugar, a graça é um modelador de identidade. É a graça que é o grande modelador de identidade. Isaías 64, no versículo 8, diz assim: mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: Senhor, Você é o barro, o oleiro, eu sou o barro, eu sou obra das Tuas mãos. Trabalha na minha vida,
molda a minha vida segundo a tua vontade, segundo o teu padrão. Aleluia. 1 Coríntios 15, a primeira parte do versículo 10 diz assim: mas pela graça de Deus, diga isso, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Aleluia. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Deus não trabalha na sua vida de forma vã. Ele está te transformando dia a dia na imagem e semelhança do Senhor Jesus, para que você se pareça cada vez mais com Ele em pensamentos, em palavras e em ações. A religiosidade, ela preconiza mudança de comportamento. A graça preconiza mudança de caráter. A graça é a fonte da verdadeira transformação do coração humano. É ela que nos capacita para manifestar o caráter de Cristo através do fruto do Espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre isso lá em Efésios, ele diz, em Gálatas, ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Você pode afirmar isso juntamente comigo mais uma vez? A graça é o grande modelador de caráter no reino de Deus. Sexta coisa, é a graça que nos liberta para nós prosperarmos. É a graça que nos liberta para prosperarmos. Isaías 64, no versículo 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele confia. Aleluia. Jamais foi visto um Deus como o nosso Deus, que trabalha para aquele que nele confia. Aos seus amados ele dá enquanto trabalham feito burro de carga. Não, aos seus amados ele dá enquanto dormem. 2 Coríntios 8, versículo 9: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Gente, prosperidade bíblica não é fruto de esforço, mas é fruto do favor imerecido sendo derramado sobre nós por um Pai que nos ama incondicionalmente, que tem prazer na nossa prosperidade, que é o nosso pastor e não permite que nada nos falte. Deixa eu limpar a sua mente de algum lixo espiritual que possa haver aí. Em algumas igrejas, e não são poucas, se diz que você precisa abrir mão do seu Isaac para Deus e ofertar o seu Isaac a Deus. Já ouviu isso alguma vez? Já ouviu? Peraí, quem já ouviu isso alguma vez na vida? Graças a Deus não foi todo mundo. Você tem que abrir mão do seu Isaac. Tem que dar Isaac. Presta atenção numa coisa. Abraão ofereceu Isaac a Deus. O que Deus fez com o Isaac que Abraão ofereceu? Rejeitou. Quando você oferece a Deus o seu Isaac, Deus rejeita. Porque o seu Isaac é fruto de algo que você fez. Então, ele trouxe o seu Isaac. Na hora H, Deus falou: pode parar, porque esse sacrifício aí, para mim, não presta. Dá uma olhada para trás. Quando ele olha para trás, ele vê um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Diz: esse é o sacrifício que eu quero. Não é o sacrifício que você trouxe, é o sacrifício daquilo que eu dei para você. Uau! Não se preocupe em trazer Isaac nenhum para a igreja, a não ser que seja o seu vizinho. Meu vizinho Isaac, estou trazendo para visitar, conhecer a igreja. Por quê? Porque prosperidade não é fruto de esforço, é fruto de favor imerecido.
Nós somos livres para prosperar. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: eu sou livre para prosperar. Em sétimo lugar, a graça nos capacita para fazermos tudo aquilo o que o Pai predestinou, predeterminou para nós. Filipenses 2,13. Porque é Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Não segundo uma vontade doida, só para contrariar. Contrariar é nome de grupo de pagode, não é nome da vontade de Deus. Não, Deus te deu isso aí, é só para contrariar. Você queria isso, mas Deus não quer. Ele só para contrariar vai te dar uma coisa diferente. Não, é Ele quem coloca em você o sonho, o desejo, o querer. Como é Ele que te capacita para realizar aquilo que Ele mesmo concedeu a você como um sonho, segundo a sua boa vontade. Filipenses 4,13. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não está falando aqui de uma pessoa mega inteligente, com títulos e formado em N sabedorias. Gente, se nós juntarmos toda a sabedoria que está disponível no mundo hoje, toda, quantos por cento, juntar biologia, astronomia, física, matemática, química, se a gente juntar tudo isso que se conhece no mundo hoje, a quantos por cento você acha que cada um de nós aqui tem acesso? Eu vou dizer para você quanto é. Nós temos acesso a 1%. A 1% de toda essa sabedoria que é conhecida hoje no mundo. Você, para conhecer toda essa sabedoria, você só tem duas alternativas. Ou você tem que ser uma pessoa capaz, ou conhecer alguém que seja capaz de conhecer toda essa sabedoria, que é algo impossível, ou você precisa conhecer o dono dessa sabedoria, que é o próprio Deus. Por isso que não é uma questão do quanto eu sei, a questão é quem eu conheço. Não é o que eu conheço, é quem eu conheço. Quem é que eu sei que é o dono de toda essa sabedoria, que sabe muito mais do que toda a sabedoria acumulada pelo homem em toda a história? O meu Pai Celestial. Então, na hora que eu preciso, Ele me dá o entendimento não racional. E é por isso que eu tudo posso naquele que me fortalece. Não importa o que o Senhor te chama para fazer, ministerialmente, secularmente, é através da sua graça, do seu favor imerecido, que Ele te faz cabeça e não cauda, que Ele te faz próspero e não fracassado, que Ele te faz vitorioso e não perdedor. Você pode dizer graças a Deus? E para a gente fechar, em 8º lugar, é na graça, é a graça que nos capacita para servir. Você pode levantar mais uma vez uma das suas mãos e dizer isso: a graça de Deus me capacita para que eu sirva. Aleluia. 1 Pedro no capítulo 10, o versículo 11, eu vou ler aqui uma versão que é a Nova Versão Transformadora, os versículos 10 e 11. 1 Pedro 10 nada. 1 Pedro não tem 10 capítulos. Se eu não me engano aqui, não, vou te dar esse trabalho de casa, procure e acha qual é o capítulo. Mas 1 Pedro diz assim para nós: Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo, e a Ele sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Meu irmão, pare de dar ouvidos à religiosidade. Pare de dar ouvidos às tradições religiosas sem fundamento bíblico. Conheça e reconheça a graça do nosso Senhor. Renda-se à graça. Entre no descanso. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe Deus ser Deus no seu caráter, no seu interior. Você vai ver que um jugo
sairá do seu pescoço, um jugo pesado sairá do seu pescoço, um jugo imenso, pesado vai sair do seu pescoço, um fardo pesadíssimo vai sair das suas costas. Dê ouvidos a Jesus, faça o que Ele diz. O que Jesus diz? Mateus 11, os versículos de 28 a 30. Jesus diz a seguinte para a sua igreja: venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma, para a sua mente. A mente atribulada, agitada, com milhões de pensamentos. Venham a mim, vocês que estão cansados da religiosidade, e eu darei a vocês descanso, porque o meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. Aleluia. Você pode ficar de pé. Você pode cantar essa música como se ela fosse uma oração. Eu confiarei no meu Deus, o meu Salvador, porque Ele não falhará. Ele não falhará, porque Ele é Senhor sobre todo o universo, e Ele não falhará. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos. Busco ao Senhor e Ele sempre responde. Busco ao Senhor e Ele sempre me ouve. Eu confiarei, eu confiarei. Busco ao Senhor e Ele sempre me ouve. Busco ao Senhor e Ele sempre responde. Busco ao Senhor e Ele sempre me ouve. Eu confio mais uma vez. Busco ao Senhor e Ele sempre me ouve. Busco ao Senhor e Ele sempre responde. Busco ao Senhor e Ele sempre me ouve. Eu confiarei, eu confiarei. Meu Salvador nunca falhará. Nunca falhará. Eu confiarei. Meu Salvador nunca falhará. Vamos cantar isso mais uma vez. Eu busco ao Senhor. Busco ao Senhor e Ele sempre me ouve. Busco ao Senhor e Ele sempre responde. Busco ao Senhor e Ele sempre me ouve. Eu confiarei, eu confiarei. Busco ao Senhor e Ele sempre me ouve. Busco ao Senhor e Ele sempre responde. Busco ao Senhor e Ele sempre me ouve. Eu confiarei, eu confiarei. Aleluia, aleluia. Meu irmão, a primeira providência que você precisa tomar, isso é algo que Deus colocou no meu coração agora. Quando você passa por um problema, é justamente sair do desespero e entrar no descanso. O resto vai se ajustar, porque Deus é fiel. Sabe, quando a gente está cantando aqui, eu confiarei, eu estou dizendo, eu não vou me deixar levar pelo desespero. Eu não vou me deixar levar por essa vibe de desespero. É isso que o diabo quer. É isso que o inimigo quer. Te ver desesperado, angustiado, chorando, lamentando. É isso que ele quer. Não se deixe levar para o desespero. Simplesmente confie, porque Deus tem a saída, Deus tem a resposta, Deus tem o milagre que você precisa. E Ele não tarda. Ele não tarda e não tardará.
Ele vai abrir a porta que precisa ser aberta. Ele vai abrir a janela para derramar bênçãos sem medida. Confie simplesmente que Deus está de olho, que Deus está no controle, que Ele é o teu pastor, Ele cuida de você, Ele te fortalece, Ele te sustenta, Ele te guarda, e Ele não permitirá que o diabo prevaleça. Pelo contrário, mais uma vez, o inimigo será envergonhado e exposto ao vexame público. Simplesmente confie, descanse e confie, em nome de Jesus. E todo o povo que crê, diga amém, amém e amém. Aleluia.